Bom, continuando então, estamos falando de Blandina, a irmã que foi presa e vai ser torturada, e muitos irmãos estão temendo que ela acabe por negar a fé, porque a mulher é mais frágil, né? Estou falando de fraqueza, não, estou falando que a mulher é mais frágil do que os homens, assim, para suportar uma tortura, né? Ok? Então, viria daí. Mas o comentário diz, na página 83, mas a bem-aventurada mulher, Blandina, né? Como nobre atleta, rejuvenescia na confissão. E para ela era recuperação de forças, descanso e ausência de dor em meio aos acontecimentos, ao dizer: sou cristã e nada de mal é feito entre nós. Também Santos suportou nobremente, além de toda medida humana, todos os maus tratos que provém dos homens. Os iníquos esperavam que, pela persistência e magnitude dos tormentos, ouviriam dele algo indevido, mas resistiu-lhes com tal firmeza que não revelou nem seu próprio nome, nem de sua família, nem da cidade de onde vinha, nem se era escravo ou se era livre. Mas a tudo que lhe perguntavam respondia em latim: sou cristão. Ou seja, esse diácono, né, ele deixou esse testemunho bonito. Em lugar de seu nome, de sua cidade, de sua família e de tudo, isto é o que confessava sucessivamente, e nenhuma outra palavra ouviram dele os pagãos. E vamos lembrar também, esses pagãos aqui da região de Lyon, eles eram piores do que os pagãos de Roma. Os pagãos de Roma se consideravam civilizados, né? E os pagãos aqui de Lyon, os próprios romanos chamavam eles de bárbaros. Eles eram pagãos bárbaros. E entre eles havia sacrifício de pessoas, então eles eram realmente bem violentos. Então, considerando que aqui estavam bárbaros, eles vão realmente torturar os cristãos de forma terrível. A carta prossegue, lembrando, né, é uma carta que as igrejas, aqueles que sobreviveram à perseguição, escreveram às igrejas da Ásia. Ele prossegue: por esta razão, tanto o governador quanto os torturadores ensandeceram-se de tal maneira contra ele, que quando já não sabiam o que fazer-lhe, por último, aplicaram-lhe placas de cobre em brasa aos membros mais delicados do seu corpo, ou seja, pegava ferro, esquentava e queimava o corpo dele com aquelas placas para ver se ele negava Jesus. Ou seja, aqueles que morriam, como nós vimos casos atrás, que o imperador perguntava: é cristão? Falava: sim, à morte. O imperador mandava só o soldado enfiar a espada, né? Aqueles era menos pior do que o que os bárbaros faziam, né? A carta prossegue: estes certamente se queimaram, mas ele se manteve inflexível e firme, constante na confissão, borrifado e fortalecido pela fonte santa da água viva que brota das entranhas de Cristo. Seu corpo atestava o ocorrido. Todo ele era uma chaga, todo confusão, moído e tendo perdido toda a forma humana. Que imagine, aquelas queimaduras, e a pessoa era jogada na cela. Eles estão já há dias na cela, em situação de pobreza, de pouco alimento, já vão definhando e agora todo queimado. Imagine aquele corpo cheio de ferida. Ele prossegue: mas Cristo padecia nele e realizava grandes glórias, anulando o adversário e mostrando, para exemplo dos demais, que nada há de temível onde está o amor do Pai, nem doloroso onde está a glória de Cristo. Efetivamente, depois de alguns dias, aqueles malvados começaram novamente a torturar o mártir, pensando que poderiam vencê-lo.
se, estando suas carnes inchadas e inflamadas, lhe aplicassem os mesmos suplícios, agora que nem sequer suportava o toque das mãos, ou então que, morrendo em meio aos tormentos, infundiria temor aos outros. Então eles estão dizendo, olha, a dor dele está todo queimado, já estava alguns dias queimado, né? As feridas, claro, deveriam estar doendo muito. Eles falaram assim, agora vamos torturar ele ainda mais, e agora a dor dele vai ser maior. Ou ele nega, mas mesmo que ele não negue, os outros vão ter que negar. Aí veja o que ele diz agora, né? Mas não somente nada disso aconteceu com ele, mas contra o que todos pensavam, recuperou-se, e seu corpo se endireitou entre os tormentos que seguiram, e recobrou sua forma original e o uso dos membros, de maneira que a segunda tortura foi para ele não um suplício, mas cura pela ação de Cristo. Olha só o que esse documento conta. Esse irmão que estava todo queimado, todo ferido, quando levaram ele para a maior tortura, conforme torturavam ele, é como se tivesse fazendo uma cirurgia para tirar as queimaduras, para tirar as feridas, e ele ia se recuperando, e torturavam ele, e o corpo dele ia voltando ao normal, do que ele estava antes de começar a tortura, né? Então, um milagre maravilhoso. E aí ele volta a falar da irmã Biblida. Aí vem outra mulher, agora chamada Biblida. E Biblida também, uma das que haviam renegado. Lembra que no começo ele contou que 10 pessoas, né, haviam renegado? Então, essa irmã Biblida, que também havia renegado, o diabo já pensava que a havia devorado, mas querendo também condená-la por blasfêmia, conduziu-a à tortura e a forçava a declarar sobre nós aquelas ímpias calúnias, já seguro de sua fragilidade e covardia. Ou seja, como a irmã tinha negado, eles falaram, vamos torturar essa irmã que negou, para ela falar mais coisas sobre esses crentes, né, esses cristãos. O texto prossegue, mas ela, no tormento, voltou a si. Ou seja, voltou a si, ele está falando no sentido cristão, né? Ou seja, ela revigorou a sua fé, tá ok? Mas ela, no tormento, voltou a si e, por assim dizer, despertou de um sono profundo, recordando então, graças àqueles castigos temporais, o castigo eterno do inferno. Pôs-se, pelo contrário, a replicar aos detratores e dizia, como poderiam essas pessoas comer uma criança se nem sequer lhes é permitido comer sangue de animais irracionais? E desde esse instante passou a confessar que também ela mesma era cristã e foi incorporada à fila dos mártires. Eles estavam torturando para ela poder falar alguma coisa contra os cristãos. E no meio da tortura, interessante, né? Com medo da tortura, ela negou. E no momento da tortura, ela confessou. Então ela foi incorporada à fila dos mártires. O comentário prossegue. Anulados por Cristo, os tormentos dos tiranos por meio da constância dos santos. O diabo pôs-se a imaginar outro recurso, o encerramento no pior e mais escuro lugar do cárcere, a distensão dos pés no cepo, separados até o 5º furo. Cepo, vocês devem lembrar, era um tronco, né, normalmente muito pesado, que eles normalmente levavam nos ombros, né? E aqueles cepos às vezes eram usados para botar os pés ali dentro e eles torcerem os pés das pessoas, né? Então eles causavam a distensão dos pés no cepo, separados até o 5º furo. E os demais suplícios que os funcionários irritados e endiabrados costumavam infligir aos presos, tanto que no cárcere a maior parte morreu asfixiada. Teve irmãos que morreram asfixiados. Ao menos quando o Senhor quis que assim morresse, mostrando a sua própria glória, né? Então, os cristãos
Morriam de todas maneiras. E ele diz que a maior parte morreu asfixiada, porque eles asfixiavam os cristãos, torturando eles de muitas maneiras, eles acabavam às vezes morrendo ali asfixiados. Efetivamente, alguns que haviam sido cruelmente torturados até o ponto de parecer que não poderiam viver, ainda que se lhes desse todo tipo de cuidados, permaneciam no cárcere, desprovidos naturalmente de toda assistência humana. Mas fortalecidos pelo Senhor em seus corpos e em suas almas, animavam e consolavam os demais. Outros, em compensação, jovens e recém-detidos, cujos corpos não haviam sido torturados antes, não suportavam o peso do encerramento e morriam lá dentro. O bem-aventurado Potino, a quem fora confiado o ministério do episcopado de Lyon, ou seja, ele seria o principal pastor de Lyon, né? O bem-aventurado Potino, a quem fora confiado o ministério do episcopado de Lyon, passava já da idade de 90 anos e seu corpo estava fraco. Por causa desta sua debilidade corporal, não apenas conseguia respirar, mas por seu grande desejo do martírio. Olha só, ele vendo que seus mestres, né, como Policarpo, havia sido martirizado, e também certamente aquelas questões das pessoas que negavam a fé, isso fazia até um irmão fiel desejar o martírio, porque se tornava um testemunho para novos cristãos. Prossegue. O ardor de seu espírito devolvia-lhe as forças. Também ele foi arrastado ao tribunal com o corpo desfazendo-se pela velhice e pela enfermidade, mas sua alma conservada para que por ela Cristo triunfasse. Levado pelos soldados ante o tribunal com acompanhamento das autoridades da cidade e de toda a plebe, gritando-lhe toda classe de injúrias, como se ele mesmo fosse o Cristo, deu formoso testemunho, ou seja, as pessoas mostrando uma ira normal, até com um senhor de idade, né? É que normalmente as pessoas mostram um certo respeito, um certo carinho, ok? Mas nada. Quando o governador perguntou-lhe quem era o Deus dos cristãos, disse: se fores digno, o conhecerás. Então arrastaram-no sem cuidados e sofreu diversas feridas. Os que estavam perto faziam-lhe todo tipo de afronta, com pés e mãos, sem o menor respeito por sua idade. E os que estavam distantes atiravam cada um o que tivesse à sua mão. E todos criam errar gravemente e ser uns ímpios se omitisse alguma insolência contra ele. Ou seja, se você não insultasse ele, você estaria sendo um indigno dos deuses romanos. Era como eles pensavam, né? Prossegue. Pois pensavam que assim vingavam seus deuses. Porque os cristãos diziam que os deuses não existiam, e eles falavam: bom, então vamos vingar os deuses. Matavam os cristãos. Pois bem, então eles pensavam vingar os seus deuses, porque os deuses estariam irados, por isso mandavam essa peste. Esse momento, essa perseguição ocorre em meio a uma grande peste, e lembre-se que ela matava 1/4 da população. Diz que teve cidade que perdeu 1/3 da população, ou seja, essa varíola, que assim os historiadores identificam essa peste que atacou o Império Romano, essa varíola, ela na verdade tinha uma letalidade muito grande, porque matar 1/3 da população é muita coisa, mas diz a história que teve cidade que perdeu 1/3, mas em média era 1/4 da população. A carta prossegue. Ele apenas respirando foi jogado no cárcere e a fim de alguns dias entregou sua alma.
ou seja, o principal pastor da igreja acabou sendo morto, né? Dentro da cela, depois de já sofrer muito tudo que eles torturavam. A carta prossegue. Foi então que teve lugar uma grande dispensação de Deus e se manifestou a imensa misericórdia de Jesus, como raramente havia ocorrido na comunidade dos irmãos, mas muito de acordo com o modo de Cristo. Efetivamente, os que haviam renegados nas primeiras detenções foram também encarcerados e compartilhavam dos mesmos horrores, já que nesta ocasião de nada lhes serviu sua apostasia, ou seja, eles haviam apostatado na primeira parte, né? Negaram a fé, normalmente tinha que amaldiçoar o nome de Jesus, se tiver pergaminho, entregar para ser queimado, normalmente adorar os deuses pagãos, e eles foram encarcerados de novo, e dessa vez eles foram também torturados. Não adiantou a apostasia deles, né? E o texto prossegue. Os que confessavam o que na verdade eram encerrados como cristãos, sem nenhuma outra acusação. Em compensação, os outros eram presos como homicidas, impuros, e castigavam-nos em dobro do que aos demais. Ou seja, aqueles que negavam a fé, os ímpios faziam o seguinte com eles: olha, vamos torturar esses ainda mais, como uma coisa maligna, vamos fazer algo para eles irem para o inferno mesmo. Então eles aumentavam a acusação contra eles. Os cristãos eram acusados por ser cristão, vão morrer. E esses que não são, não vão matar porque não são cristãos, aí inventavam homicídios, né? E impurezas contra eles, ou seja, tem que matar também. A carta prossegue. E assim os primeiros eram aliviados pela alegria do martírio, pela esperança do prometido, pelo amor de Cristo, pelo Espírito do Pai. Enquanto que para estes outros a consciência os atormentava grandemente, ao ponto de que ao morrerem podia-se reconhecer seu aspecto entre todos. Agora veja que coisa horrível, né? Porque existe uma história que lá na época da perseguição de Nero, as pessoas que eram mortas por feras, existe relato de que Nero entrou na arena e ele viu o rosto dos cristãos assim alegre, sorrindo, né? Ou seja, mortos, morreram ali rasgados pelos dentes das feras, mas eles sorrindo, ok? E esses aqui que negaram a fé. Agora sua consciência lhe atormentava. O que aqueles pagãos faziam? Eles perseguiam, torturavam eles ainda mais, e eles acabam que a sua consciência pesando, o aspecto do rosto deles era até diferente dos outros, né? Então parece que acontecia com os salvos de Lyon o mesmo que aconteceu, segundo essa história, lá no tempo de Nero. A carta prossegue. De fato, enquanto uns avançavam prazerosamente, com um misto de glória e graça abundante em seus rostos, de modo que até suas correntes os cingiam como esplêndido adorno, como uma noiva ataviada com multicoloridos fios de ouro, e ao mesmo tempo espalhavam o suave odor de Cristo, a ponto de fazer os outros pensarem que tinham se ungido com perfumes mundanos. Os outros, pelo contrário, faziam-no sombrios, cabisbaixos, diformes e cheios de rancor. E como se fosse pouco, até os pagãos taxavam-nos de ignóbeis e covardes. Ou seja, tinha aquele grupo que foi fiel desde o princípio, não negou nunca. Esses, eles estavam avançando prazerosamente. Mas os outros que já tinham negado, ele até disse, né, as suas consciências acabavam pesando. Agora eu vou morrer e será que Jesus me perdoa? Né? É claro que Jesus perdoa. O perdão de Jesus é perfeito.
né? Desde que eles não tenham blasfemado contra o Espírito Santo, que não era o caso, né? É claro que o perdão de Jesus é perfeito, mas nessa hora o que o inimigo faz? O inimigo começa exatamente a atacar essa pessoa, e essa pessoa certamente morreu ali pedindo perdão a Deus, mas com o rosto triste, significava ele não sabia se estava salvo, né? Enquanto os outros, eu fui fiel até agora e vou continuar. Então avançavam prazerosamente. Bonita essa parte, né? A carta prossegue. Levavam a acusação de homicidas, além de terem perdido seu nome venerabilíssimo, glorioso e verificador. Quando os demais viram isso, reafirmaram-se, e os que iam sendo detidos confessavam já sem vacilação e sem ter um único pensamento de cálculo diabólico. Ou seja, os cristãos sendo levados. Aí eles sabiam de uns que tinham negado e agora estão indo triste para o lugar de morte. E outros iam, né, glorificando a Deus, alegres, tá ok? Então os novos cristãos que eram presos, eles já sabiam, olha, não vamos negar, não vamos negar. Então ele diz que confessavam já sem vacilação e sem ter um único pensamento de cálculo diabólico. Qual era o pensamento de cálculo diabólico? Se eu negar aqui, depois eles me perdoam, né, e Jesus também me perdoa, aí eu não vou ser morto, né? Então eles viram que não adiantava isso. Bom, a carta de quem sobreviveu dessa igreja, que informou esse documento importantíssimo, ele prossegue. Depois de juntar a isto, algumas coisas intermediárias continuam. Além disto, os gêneros de morte dos mártires eram muito variados, pois com flores de toda espécie trançavam uma só coroa para oferecê-la ao Pai. E assim era necessário que aqueles generosos atletas, depois de ter sustentado uma luta variada e ter vencido em toda a linha, recebessem a grande coroa da imortalidade. Assim, pois, Maturo e Santos, Maturo era aquele recém-batizado, né? Era recém-batizado. E Átalo, que era aquele de Pérgamo. Então, assim, pois, Maturo e Santos, assim como Blandina e Átalo, foram conduzidos às feras, ao local público e para espetáculo comum da inumanidade dos pagãos, pois o dia de luta de feras deu-se precisamente por causa dos nossos. Ou seja, eles, então, luta de feras, lutas de leões, e jogaram os cristãos lá naquele momento. No anfiteatro, Maturo e Santos passaram novamente por todo tipo de tormentos, como se antes não tivessem padecido absolutamente nada. Ou melhor, como atletas que já venceram os adversários em muitos combates e que seguem lutando pela mesma coroa. De novo sofreram as passadas dos chicotes, que ali eram de costume, os puxões das feras. Puxões das feras, alguns acham aqui que seria, vamos dizer, animais que quando mordiam, estavam puxando ele, né? E tudo o que o povo enlouquecido, cada qual de seu lugar, gritava e ordenava, ou seja, o povo incentivando que os cristãos fossem torturados. E como arremate de tudo, a cadeira de ferro, de onde os corpos, ao serem assados, lançavam ao público um odor de carne queimada, porque eles botavam cadeiras de ferro que eles esquentavam e colocavam os cristãos presos naquela cadeira. Então dava um cheiro de carne queimada. Olha a tortura que esses cristãos sofreram. Tortura igual a essa, em outras partes do Império Romano, eles não sofriam tanto assim não. Torturas iguais a essa, a igreja cristã só vai sofrer nas mãos da igreja católica. A igreja católica faz uma inquisição que era exatamente esses métodos. E diz a história que a igreja católica até aperfeiçoou, né, os métodos
que alguns povos pagãos utilizavam de tortura. Mas os romanos, mesmo por eles se considerarem civilizados, né, eles não tinham a tortura como uma prática corriqueira, tinha que ser feito dentro da lei. O artigo prossegue: mas estes nem com tudo isto recuavam, mas até aumentava-se-lhes o frenesi querendo vencer a constância daqueles. Mas nem assim conseguiram ouvir de santos, aquele que dizia, sou cristão, né? Não conseguiram ouvir de santos outra coisa, além da frase de confissão, que desde o começo costumava repetir, sou cristão, sou cristão. Assim, pois, os mártires, que depois de atravessar o grande combate, seguiam com muita vida, foram por fim sacrificados, convertidos naquele dia em espetáculo para o mundo, em substituição à variada série de combates de gladiadores. Ou seja, o espetáculo naquele dia foi a morte do cristão, né? Blandina, né, aquela primeira mulher que os irmãos até pensaram que ela não ia suportar a perseguição, aí ele vai agora novamente falar sobre Blandina. Blandina, por outro lado, foi pendurada no madeiro e ficou exposta às feras que se lançavam sobre ela. Apenas por vê-la pendendo em forma de cruz e com sua oração contínua, infundia-se muito ânimo aos outros combatentes, que neste combate viam com seus olhos corpóreos, através de sua irmã, aquele que por eles próprios havia sido crucificado. E assim ela persuadia aos que creem nele, de que todo aquele que padece pela glória de Cristo entra em comunhão perpétua com Deus vivo, né? Ou seja, a irmã está sendo torturada e ela está servindo de testemunho para os outros irmãos, né? A carta prossegue: por não ter sido tocada então por nenhuma fera, ou seja, as feras avançaram, mas quando chegaram perto, não tocaram nela. Desceram-na do madeiro e de novo levaram-na ao cárcere, guardando-a para outro combate. Assim, depois de vencer em mais lutas, por um lado tornaria implacável a condenação da serpente tortuosa, e por outro animaria seus irmãos. Ela, pequena, frágil e desprezada, mas revestida do grande e invencível atleta Cristo, bateria o adversário em sucessivos combates, e pelo combate seria cingida com a coroa da incorruptibilidade. Átalo, por sua vez, também foi reclamado com grande empenho pela plebe, porque tinha grande renome. Lembre-se, Átalo, aquele homem que ele resolveu defender os cristãos, ele certamente era cristão, né? E acabou, foi colocado entre os cristãos para morrer. Entrou já como lutador treinado, graças à sua boa consciência, pois havia se exercitado sinceramente na disciplina cristã, e sempre havia sido entre nós uma testemunha da verdade. Conduziram-no dando a volta ao anfiteatro, precedido de um cartaz no qual estava escrito em latim: este é Átalo, o cristão. Enquanto o público se inflamava terrivelmente contra ele, ao saber o governador que ele era romano, mandou que o levassem com os demais que estavam no cárcere, acerca dos quais escreveu uma carta ao imperador e ficou esperando sua resposta. O tempo que passou não foi ocioso nem estéril para eles, mas por sua consciência manifestou-se a imensa misericórdia de Cristo. Por viverem eles, reviviam os mortos, e por serem mártires, outorgavam a graça aos que não o eram. Assim, grande foi a alegria da Virgem Mãe ao recuperar vivos os que haviam abortado mortos. Ou seja, ele fica na cadeia e fica pregando, né, o Evangelho, né? Efetivamente,
Por meio deles, a maioria dos que haviam renegado voltavam sobre seus passos e de novo eram concebidos. É claro que a Virgem Mãe que ele está falando aqui está falando da igreja, né? E nem católicos diz que isso aqui ele estava falando de Maria, ok? Reanimavam-se e aprendiam a confessar, e já com vida e fortalecidos, aproximavam-se do tribunal para serem novamente interrogados. Serem interrogados pelo governador, enquanto Deus, que não quer a morte do pecador, preferindo o arrependimento, suavizava-lhes o caminho. De fato, o imperador dispunha em seu edito que uns fossem degolados e os outros, contanto que renegassem, absolvidos. Ou seja, mas aqueles que renegaram, eles acusaram de homicídio. Então eles teriam que morrer de qualquer maneira. Ou seja, eles queriam matar os cristãos. Porque se esses ficassem, certamente iriam voltar para a igreja, se sentir perdoados sobre a liderança de outras pessoas, né? Ao iniciar-se a grande festa local, comparece a ela grande multidão de pessoas de todas as raças. O governador fez levar novamente ao tribunal os bem-aventurados, como de forma de teatro e de espetáculo para as multidões. Por isso interrogou-os novamente, e aos que pareciam ter título de cidadãos romanos, fazia decapitar, enquanto os demais eram mandados às feras. Mas Cristo foi grandemente glorificado naqueles que primeiramente haviam renegado e que agora, contra o que poderiam esperar os pagãos, confessavam sua fé. Estes, na verdade, eram interrogados privadamente, como para serem em seguida postos em liberdade, mas ao confessar a sua fé, foram sendo juntados à fila dos mártires. Ficaram fora, porém, os que nunca tiveram nenhum vestígio de fé, nem o sentido da vestimenta nupcial, nem ideia do temor a Deus, mas que com sua maneira de viver infamavam o caminho, ou seja, os filhos da perdição. Os filhos da perdição, eles na verdade estavam criticando os cristãos, ok? Estavam criticando os cristãos. Então vejam como a perseguição foi terrível, que eles faziam algo desumano, né? Que os romanos normalmente faziam algo até mais leve, né? Era decapitar, mas eles botaram ferro quente no corpo das pessoas, fizeram diversos tipos de tortura.